Vamos entender os movimentos do mercado dessa segunda-feira, falando agora ao vivo com o Gabriel Brondi, sócio da Delink Investimentos. Brondi, boa tarde para você, seja sempre bem-vindo aqui ao Radar. Antes de mais nada, por que é que o Ibovespa B3 subiu hoje e por que é que ele subiu menos no fechamento? Por que que ele fechou numa alta menor do que aquela que ele teve durante o dia? O que aconteceu aí no meio do dia para ele perder um pouco do fôlego? Boa tarde, Turci. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, Turci, o maior trigger do índice Bovespa no dia de hoje foi a Vale. O governo chinês anunciou, o início da construção da maior hidrelétrica do mundo, que vai estar avaliada aí em 170 bilhões de dólares, e isso fez com que os papéis da Vale impulsionassem o índice no dia de hoje. Então, como você falou, a Vale chegou a subir mais de 4% no dia de hoje, e exatamente naquele momento ali que você falou, 2 da tarde aproximadamente, começou a arrefecer um pouco, não só ela, mas também outros papéis do nosso mercado, arrefeceu um pouco a alta. O índice subiu 0,50, mas o grande trigger hoje do índice, sem dúvida, foi a Vale, foi a mineradora Vale, por conta desse anúncio da China. A gente sabe que quando a economia chinesa está indo muito bem, ou quando anuncia ou inicia uma obra como essa, da maior hidrelétrica do mundo, a gente tem uma reação muito boa aqui nos papéis, principalmente de exportadoras. A Vale exporta muito para a China. Quando a China vai bem, quando a economia chinesa vai bem, quando anuncia uma obra muito grande, a gente tem uma reação positiva nos papéis da Vale aqui, porque a expectativa do mercado é que a Vale ela vá anunciar nos próximos balanços essa obra chinesa, o envio de material para essa obra chinesa. Isso, consequentemente, acaba melhorando ali o resultado da Vale. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu declarações reforçando a linha do governo de negociar e não buscar uma retaliação em relação ao tarifaço. Como é que isso caiu no mercado? Isso fez preço também? Sinceramente, eu acho que a gente hoje subiu muito por conta dessa Vale, do anúncio aí da China, dessa hidrelétrica, do início da construção, e eu acho que não fez tanto preço nada em relação ao tarifaço no dia de hoje. Tá? A gente teve novamente, como você falou, o Haddad e outros integrantes ali do governo, colocando panos quentes na situação, dizendo que não vai retaliar na mesma moeda. A gente teve ali também o Rui Costa, falando que não deve cancelar visto de ninguém. O Brasil ele vai continuar sendo ali democrático, mesmo diante das agressões que ele citou, sofridas aí pelos Estados Unidos. Então, eu achei ali as falas dos dirigentes do governo bem tranquilas, justamente porque o Brasil ele não quer intensificar esse conflito com os Estados Unidos. Isso sem dúvida. O Haddad hoje ele voltou a citar que não recebeu nenhuma carta do Donald Trump. O governo brasileiro ele segue esperando uma resposta do Donald Trump, que não deve vir por carta, eu acredito, e outros analistas também. Ele deve novamente anunciar ali na rede social dele alguma outra retaliação para o Brasil. Muito se falou que o governo americano ele pode dobrar as tarifas para o Brasil. Nesse final de semana saiu essa notícia do governo dos Estados Unidos, teria comunicado a bolsonaristas de que poderia dobrar a tarifa, de que poderia cancelar GPS aqui para o Brasil, que poderia retaliar mais essa semana. Teve o cancelamento dos vistos aí, dos ministros do STF. Então, eu acho que o governo brasileiro está tentando colocar panos quentes na situação, está tentando realmente ali mostrar para o mundo e para as pessoas de que ele é o grande injustiçado dessa história toda, e o Trump, ele sem responder ainda o governo brasileiro, sem mandar carta, sem negociar, mostra que segue firme aí nessa história de retaliação e nessa história de que quer ver o Bolsonaro, esse julgamento do Bolsonaro acabar em breve, não quer ver Bolsonaro na prisão, e está disposto a ir até o final com essa história toda. Então, para mim, não fez tanto preço, A gente teve ali, lógico, quando a gente tem dirigentes falando de uma maneira mais calma em relação a isso, é bom, mas na minha visão, a gente não teve aí realmente uma melhora significativa no mercado por conta disso. Ainda segue o problema, o problema ele segue, e eu acredito na escalada de tensão ainda entre Brasil e Estados Unidos. E o dólar hoje caiu 0,41%, fechou a R$ 5,56. O que é que provocou esse movimento do dólar para baixo, Brondi? Olha, Turci, o dólar ele é um bicho complicado para todos os economistas, para todo mundo que trabalha no mercado.
Mas, sem dúvida, né, a gente vê o dólar estagnado e não em forte alta com essa escalada de tensão, porque a gente ainda segue com as maiores taxas de juros reais do mundo. Né? Descontada a inflação, o Brasil ele paga muito bem aos investidores. Né? Com essa taxa de juros a 15, a gente tem ali uma taxa de juros real muito atrativa para o mercado. Então, é normal a gente ver, por um bom tempo, né, esse dólar mais pressionado para baixo, enquanto o real ele se valoriza ante o dólar, né? Ou realmente, com esse conflito agora com os Estados Unidos, né, fica estagnado. É difícil o dólar subir com essa taxa de juros real tão alta. Acredito que isso só vai acontecer se a gente tiver novamente uma nova retaliação do Trump para o Brasil, seja aumentando as tarifas, seja cancelando o sinal de GPS, ou seja de qualquer outra forma. Né? Aí sim, a gente pode ver novamente o dólar ganhando força em relação ao real. Mas é muito difícil esse real perder tanta força assim, né, com essa escalada de tensão, somente se realmente acontecer, né, com essa taxa de juros real tão alta que a gente tem por aqui. Ô Brondi, e tem uma conversa aí também sobre um negócio entre a Redditor e o grupo Fleury. Como é que está essa conversa no mercado e como é que isso impactou hoje os papéis das empresas? Sinceramente, eu não estou muito a par dessa negociação, né? Mas eu vi sim que tem uma negociação entre as duas empresas. Acredito que seja positivo para as duas empresas, mas eu não estou tão a par dessa negociação. Tá bem. Agora, olhando para fora, houve um movimento hoje das bolsas americanas, né, dos principais índices americanos, perderam um pouco de fôlego também no fim do dia, mas houve um maior otimismo durante a segunda-feira. E isso tem muito a ver com os balanços das sete magníficas, é isso, Brondi? É o mercado americano esperando bons balanços aí para as empresas americanas, né? Principalmente essas empresas de tecnologia. O mercado segue reagindo muito bem, né, ao balanço que a gente teve aí nas últimas semanas. A gente tem ainda inflação controlada nos Estados Unidos, como a gente falou aqui semana passada, né? Inflação controlada e dados econômicos vindo bem, acima do consenso, é muito positivo para o mercado americano em geral, né? E pode causar realmente um corte de juros mais cedo nos Estados Unidos. E como a gente já viu alguns balanços, né, sendo reportados e nada muito impactante, ou seja, os dados vindo ali dentro do consenso, ou levemente acima ou levemente abaixo, o mercado americano ele vai continuar, né, precificando para cima. Por quê? Porque a expectativa é de bons balanços com essa inflação controlada e dados econômicos vindo bem. Né? Não há uma expectativa de balanços ruins até o momento. Então, é normal a gente ver esse mercado americano nas máximas. Até muito louco falar isso, né? Mas o Trump ele tirou o mercado americano das máximas, colocou nas máximas novamente, e a gente deve ver esse mercado americano ainda fazendo novas máximas, na minha visão, nos próximos dias, nos próximos meses, porque a gente ainda tem corte de juros lá fora para acontecer, e os dados econômicos, eles fortalecem essa visão de vários analistas. Né? A gente deve ter o início de um novo ciclo no mercado americano, um ciclo com juros mais baixos e economia americana indo muito bem. Então, mercado na expectativa, subindo levemente hoje o S&P. Na minha visão, né, a gente deve ter bons balanços aí dessas empresas nessa semana. O Brondi, segunda-feira, vamos fazer uma projeção para a semana, então. O que deve ter de importante aí no decorrer da semana, além, claro, do olho sempre na questão do tarifaço? Tarifaço, como a gente tem falado aqui, né, vai ser o grande trigger do nosso mercado brasileiro. A gente tem que prestar atenção a todos os dias nas falas do Trump, na rede social do Trump, né, Truth Social, para ver ali o que é que ele vai falar sobre o Brasil, sem dúvida. E essa semana a gente vai ter PMI nos Estados Unidos, tá? Então são dados de atividade ali nos Estados Unidos. Se vem acima de 50, indica economia em expansão, abaixo de 50, economia em contração. A gente vai ter também ali na sexta-feira, se eu não me engano, bens duráveis, pedidos de bens duráveis. Também é um outro sinalizador, né, de como anda a economia americana, se a economia americana está indo muito bem, se não está. E a gente vai ter IPCA, acredito que na quinta-feira. Tá? Então, são dados importantes que devem movimentar o mercado, né, o mercado americano, o mercado brasileiro. Mas, como a gente vem citando aqui, não adianta olhar os dados econômicos nesse momento, prestar bastante atenção nos dados econômicos, se a gente tem um problema direto com os Estados Unidos. A gente precisa ver realmente a coisa
melhorando, né? Esse acordo vindo, a diplomacia, né, voltando, a gente tendo ali conversas entre Brasil e Estados Unidos sendo divulgadas, né, ligações sendo divulgadas entre Trump e Lula, ou conversa entre secretários, né, muito importante, porque senão não adianta de nada vir bons dados econômicos, porque se cresce esse conflito geopolítico, né, se intensifica esse conflito geopolítico, não acredito que virá fluxo aqui para o Brasil, né? Pelo contrário, a gente deve ver ainda uma migração, né, de fluxo do dinheiro aqui no Brasil para outros países emergentes. Até o Henrique Meirelles falou hoje, né, que uma das coisas, né, que mais impacta essa saída de fluxo também é o fiscal. O Brasil ele segue aí aproximadamente 15 pontos percentuais acima na dívida PIB em relação a países emergentes. Então, a gente segue com um problema fiscal muito forte aqui no Brasil. Se resolve esse problema fiscal, a gente pode ver fluxo voltando, mesmo com essa questão toda aí do tarifaço. Mas é difícil. A gente não pode escalar essa tensão com os Estados Unidos, porque isso realmente está causando uma forte pressão aqui no nosso mercado. Só para reforçar aqui, Brondi, essa semana a gente tem o IPCA 15, vai sair na sexta-feira. Índice importante que o mercado está de olho também, a prévia da inflação oficial, né? Exato, exatamente. Gabriel Brondi, sócio da Delink Investimentos. Valeu, Brondi. Obrigado pela sua participação aqui e uma boa semana e bons negócios. Obrigado, Túlcio. Obrigado a todos que nos assistem e até amanhã. Até, valeu.